Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here be right. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no tender end. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Deus. And the devil has his prophets and God has his. E o diabo tem seus profetas e Deus tem os seus. See what I mean? It's influence. There we go. Stop to separate it. Está vendo o que quero dizer? É influência. É lá vamos nós. Pare para separar isso. Jesus, when he was here on earth. Now today he could not break into that rim and get a righteous man out of that rim. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, agora hoje, ele não pode penetrar nesse estado e tirar um justo desse estado. He couldn't do it. Those righteous men are not in there where they used to be in paradise. Ele não poderia fazer isso, porque homens justos não estão lá onde costumavam estar no paraíso. No, sir. Paradise was done away with when the blood of Jesus took it away. Não, Senhor. O paraíso foi aniquilado quando o sangue de Jesus o tomou. Looky here, my. If I could think of how that Jesus, when he died, he went and preached to the souls that were in prison. Olha aqui, que coisa! Se eu conseguisse pensar como que Jesus, quando ele morreu, ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. He died a sinner. Knowing no sin, yet our sin was on him. And God, for his sins, sent him to hell. Ele morreu como pecador, não conhecendo o pecado. Todavia, nosso pecado estava sobre ele. E Deus, por seus pecados, enviou-o para o inferno. The Bible said he went and preached to the souls. A Bíblia disse que ele foi e pregou para as almas. Some people said, Brother Branham, I can't understand. They said Jesus rose on the third day. He died Friday afternoon, rose up on Sunday morning. Why, he's only dead one day. Certas pessoas dizem, irmão Branham, não consigo entender. Disse, Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele morreu na sexta-feira de tarde e ressuscitou no domingo de manhã. Ora, ele só ficou um dia morto. He said, but in them times, for he had one scripture in the Bible that he could stand on. Ele disse, dentro desse tempo, pois ele tinha uma escritura na Bíblia na qual podia se firmar. For David, a man that backslid later, but he was saved. But a prophet, under the inspiration of God, said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer my Holy One to see corruption. Pois Davi, um homem que se apostatou mais adiante, mas era salvo, mas um profeta sob inspiração de Deus disse, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. And he knew 3 days and nights that body would set in corruption, and God had done said through the prophet, he'll not see corruption. So, e ele sabia que 3 dias e noites que aquele corpo entraria em corrupção. E Deus havia dito ao profeta, ele não verá corrupção. hallelujah! He took God's word. He defeated Satan every time on it. He defeated death on the word of God. Hallelujah! Aleluia! Ele tomou a palavra de Deus. Ele derrotou Satanás todas as vezes nela.
Ele derrotou a morte na palavra de Deus. Aleluia! He defeated death. And when they killed him, and he died a sinner, my sins and your sins upon him, he went down, I can see him knock at that door there, and then the lost souls come out and said, well, who are you? Ele derrotou a morte, e quando o mataram e ele morreu como pecador, meus pecados e seus pecados sobre ele, ele desceu, posso vê-lo bater naquela porta lá. E aquelas almas perdidas vieram e disseram, bem, quem és tu? He said, why didn't you listen to Enoch? Why didn't you listen to those other prophets that preached? They was condemned. Ele disse, por que não deram ouvido a Enoque? Por que não deram ouvido àqueles outros profetas que pregaram? Eles foram condenados. I'm the Son of God that once lived. My blood's been shed. I come to tell you I'm fulfilled what the prophet said I'd do. Sou o Filho de Deus que uma vez viveu. O meu sangue foi derramado. Venho contar-lhes que cumpri o que os profetas disseram que eu faria. Right on down past the demons, right into hell, taking the keys of death and hell away from the devil, hung them on his side, started back up. Hallelujah. Passou direto pelos demônios, direto para o inferno, tomando as chaves da morte e do inferno do diabo, pendurou-as em seu lado, começou a subir de volta. Aleluia! Getting early in the morning. Hallelujah. Let's draw a little picture here. Early in the morning. There's another group leading over here in paradise. A madrugada chegando. Aleluia! Vamos fazer uma pequena ilustração aqui. De madrugada, tem um outro grupo que se encontra aqui no paraíso. Not there now. Now, you good Catholic friends that believe the intercession of saints, if you're talking to a saint in your church, that man is a sinner. He's in hell or waiting out for his judgment. Não estão lá agora. Agora vocês, grandes amigos católicos que creem na intercessão de santos, se você conversa com um santo em sua igreja, esse homem é um pecador, está no inferno ou esperando além pelo seu juízo. And if he was a saint, he's in the glory of God and can't come back. Right, they proved that. E se foi santo, está na glória de Deus e não pode voltar. Isso mesmo. Posso provar isso. The blood of bulls wouldn't take away sin, but the blood of Jesus divorced sin. O sangue de touros não tirava pecado, mas o sangue de Jesus divorciou os pecados. I can see Jesus go up to there where paradise, there's old Abraham, Isaac, and Jacob, and them in there. Samuel and all the rest of them in there. I hear him knock at the door. Posso ver Jesus subir lá onde, paraíso, está o velho Abraão, Isaac, Jacó e os outros lá, Samuel e o resto lá. Posso ouvi-lo bater na porta. Amen. Oh, I love this. We're getting right. Feel kind of religious now. Amém! Oh, gosto demais disto. Estou pegando certo, sinto-me meio religioso agora. I can see him look over there and hear him say, who's out there? Who's there? Posso vê-lo olhar para lá. Posso ouvi-lo dizer, quem está aí? Quem é esse aí? He said, this is Abraham talking. Who is it? I'm the seed of Abraham. Amen. Ele disse, aqui é Abraão quem fala. Quem é? Sou a semente de Abraão. Amém. I see Abraham come to the door and open up the door. He said, I'm the seed of Abraham. Posso ver Abraão vir até a porta, abrir a porta. Ele disse, sou a semente de Abraão. Daniel said, look at there. There's a stone that I saw you down the mountain. Daniel disse, olhe lá, lá está a pedra que vi ser cortada da montanha. I can hear Ezekiel say, there he is. I've seen him like dust under his feet and the clouds are moving. When the lambs clapped their hands, the leaves, and they all shouted. Posso ouvir as pessoas dizerem, lá está ele. Eu ouvi como poeira sob seus pés, as nuvens se movendo, quando os carneiros batiam palmas às folhas e todos exultavam. Oh, I can see the different ones. They're in paradise waiting for him. Oh, posso ver várias pessoas lá no paraíso esperando por ele. I hear him say, come on. It's breaking daylight over in Jerusalem. You got to go out of here. Posso ouvi-lo dizer, vamos, está raiando o dia lá em Jerusalém, temos que sair daqui. We're going up because you trusted in the blood of the bulls and goats, waiting for the time that my blood's been shed up there on Calvary. I am the incarnate Son of God, all sin, debts, and pain. We're on the road out.
Vamos subir, porque vocês confiaram no sangue de touros e de bodes, esperando pelo tempo do meu sangue. Mas o meu sangue foi derramado lá no Calvário. Sou Filho de Deus encarnado. Toda dívida de pecado está paga. Estamos caminho à saída. Hallelujah! Glory to God! Aleluia! Glória a Deus! I can see Abraham grab Sarah by the arm and here they come. Right on. Posso ver Abraão tomar Sara pelo braço e aqui vem eles, vindo direto. In Matthew 27, when he came out, I can hear him make a little stop around in Jerusalem there. Em Mateus 27, quando ele saiu, posso ouvi-los dar uma paradinha perto de Jerusalém lá. The first thing you know, I can see Caiaphas and them standing on the street saying, tell me that guy rose. I say, who is that guy going there? That young fella. That young girl. E de repente posso ver Caifás e os outros em pé na rua dizendo, disseram-me que aquele sujeito ressuscitou. Diga, quem é aquele sujeito passando lá? Aquele rapaz, aquela moça? Not old no more. That was Abraham and Sarah. Não são mais velhos. Aqueles eram Abraão e Sara. And they vanished. They looked, somebody's watching. E desapareceram. Eles olharam, alguém está nos observando. They could have vanished just like he went through the wall. The same kind of a body. Hallelujah! Right? Eles podiam desvanecer do mesmo modo que atravessou a parede. Ao mesmo tipo de corpo. Aleluia! Isso mesmo! Here's all the prophets them walking around, looking around the city. Aqui estão todos os profetas e os outros andando por perto, dando uma olhada na cidade. And Jesus brought on up over the stars, moon, clouds, and let captive give some to man. E Jesus conduziu para cima, ou acima das estrelas, lua, nuvens, e levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Jesus sits today at the right hand of the Father, climbed up there, sat down to all his foes, be made his footstool. Jesus senta-se hoje à destra do Pai, subiu lá, sentou-se, até todos seus inimigos serem feitos escabelos de seus pés. And today, my dear Christian friends, demons are working on every hand, and God's Spirit's moving right out on the other hand to counteract it every time. E hoje, meu prezado amigo cristão, demônios estão operando de todos os lados, e o Espírito de Deus está se movendo direto por outro lado para neutralizar isso toda vez. Hallelujah! There you are. Newspapers and digests and everything else is declaring it. They're watching, they can't see what it is. Aleluia! Aí está! Jornais e revistas e tudo mais estão declarando isso. Eles estão observando, não conseguem ver o que é. What is it? It's the foreshadow of the great showdown that's coming pretty soon between God and devil. Get on God's side and be right in your heart. Amen. O que é? É o prenúncio da grande hora do confronto que breve vem entre Deus e o diabo. Fique do lado de Deus e esteja correto em seu coração. Amém. Here not long ago I was up Toledo High, having a meeting. I'm going to close. Aqui não faz muito tempo eu estava em Toledo, Ohio, tendo uma reunião. Vou encerrar. You see what I mean by demons? They are working. They're very religious. Você está vendo o que quero dizer a respeito de demônios? Eles estão operando. São muito religiosos. Just as religious, oh, they go to church every Sunday. Repeat the Apostles' Creed and sing the doxology. Oh, my. Just as religious as they can be. Religiosos do mesmo jeito. Vão à igreja todo domingo, recitam o credo apostólico e cantam a doxologia. Que coisa! Tão religiosos o quanto possam ser. Brother Branham, you mean that's the truth? Irmão Branham, o senhor quer dizer que essa é a verdade? That's the kind of a spirit that hung Jesus Christ to the cross, and Jesus said, you're of your father, the devil. Foi esse o tipo de espírito que pendurou Jesus Cristo na cruz, e Jesus disse, sois do vosso pai, o diabo. Now some of them said, oh, Russia's the Antichrist. Never. Agora, alguns deles disseram, a Rússia é o anticristo. Nunca! Russia's not the Antichrist. The Antichrist is going to be so religious it'll fool the very elect if possible. A Rússia não é o anticristo. O anticristo vai ser tão religioso que enganaria o próprio eleito, se possível. Remember, God takes his man, but never his spirit. The devil takes his man, but never his spirit. Lembre-se, Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. O diabo toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Now there they are. Suit yourself. I'm only responsible for truth. Agora, aí estão. Faça o que bem entende. Sou apenas responsável pela verdade. Demons. Working yesterday, I had them in the physical realm. Today I'm showing you in the spiritual realm. Where they are in the religious realm. Demônios operando. Ontem eu os enquadrei no estado físico.
Hoje estou lhe mostrando no estado espiritual onde eles estão no estado religioso. Where they are out there called cancer, and they call this, that, and the other. But I prove to you by the Bible they're devils. Onde estão no além, chamados câncer, e chamam disto, daquilo e daquilo mais, mas provei a vocês pela Bíblia que são demônios. Now over here today, here they are again in the religious realm. Very religious, very pious. Agora, aqui estão eles novamente no estado religioso, muito religiosos, muito pios. If you begin, brother, and think, Cain, the very beginning of it, was a very religious man. Se você começar, irmão, e pensar, Caim, o próprio começo disso, era um homem muito religioso. Esau was a very religious man. Judas was a very religious man. Esaú era um homem muito religioso. Judas era um homem muito religioso. It's religion. Ain't the outside world, it's right in the ranks. What's that? Demonology. É religião. Não é o mundo fora, está bem nesse meio. Observe isso, demonologia. Maybe a little later on sometime I can get to it a little more. We're getting late. Talvez um pouco mais tarde, qualquer hora, eu possa entrar nisso um pouco mais. Estamos atrasando. Condemn no one. Love everybody. If you can't love from your heart, then Christ is not with you. Não condene ninguém, ame a todos. Se não puder amar de coração, então Cristo não está com você. At Toledo, Ohio, I went into a little restaurant. I've been eating at a place, a little Dunkard place, lovely little place. They were so nice. Em Toledo, Ohio, entrei num pequeno restaurante, estava comendo num estabelecimento, um pequeno estabelecimento dos Dunkards, um belo estabelecimento pequeno. Eles eram tão agradáveis. That afternoon, they'd closed up to go to Sunday school. And when they did, I had to go across the street to a whirly little old place, and I walked in there. Naquela tarde, haviam fechado para irem à escola dominical, e ao fecharem, eu tive que ir do outro lado da rua, a um pequeno estabelecimento mundano, e entrei ali. And I know it's illegal to gamble in Ohio, and here stood a state police with his arm around a girl, his hand hanging here on her bosom, playing a slot machine. Eu sei que jogatina é ilegal em Ohio, e eis que um policial estadual se encontrava abraçando uma moça, com sua mão aqui caída em seu seio, jogando no caça-níqueis. The law of our states and nation. All gone. Pitiful. A lei de nossos estados e da nação, toda arruinada. Lamentável. I trust on Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand. Nothing else left. That's right. Confio em Cristo, a rocha sólida, dela estou firmado. Qualquer outra terra é areia movediça. Não sobrou mais nada. Isso mesmo. I looked back there and there was a beautiful young lady, probably in her teens, 18, 19 years old. And what they were doing, them boys back there around a table. It was horrible. Olhei lá atrás, e lá estava uma bela jovem, provavelmente na sua adolescência, 19, 18, 19 anos. E o que estavam fazendo aqueles moços lá atrás, em volta da mesa, era horrível. Well, I sat down there, and now to my surprise, sitting right here where a lady came over and said, "Will you have a chair?" I said, "Thank you, I wanted breakfast." Sentei-me ali, e agora, para minha surpresa, sentado bem aqui onde uma senhora veio, disse que quer sentar-se, eu disse, obrigado, queria tomar o de jejum. And sitting in a chair here sat an elderly lady as old as my mother, 55, 58 years old. She had a little pair of those little ungodly clothes they wear. E sentado numa cadeira, aqui se encontrava uma senhora da idade de minha mãe, 55, 58 anos. Ela usava uma dessas roupinhas ímpias que se usa. They claim it's cool. Science says you're crazy. Afirmam que é fresco. A ciência diz, vocês estão loucas. Certainly it's not. You just want to show your naked self. It's a shame, a disgrace. Certamente que não é. Vocês simplesmente querem mostrar-se nuas. É uma vergonha, uma desonra. The lady won't put them on. A woman will, but a lady won't. Uma dama não as usaria. Uma mulher, sim, mas uma dama não. And then, there she was sitting there. Her poor flesh was flabby. E então, de sorte que eles... Lá estava ela, sentada lá. Coitada da carne dela, estava flácida. She had that kind of a orchid-looking manicure, or what you call it, on her lips. Ela estava com aquele tipo de manicure de aparência arroxeada, ou seja lá como se chama, nos lábios. And a little bitty hair cut like a man that buzzed all up what the Bible said, which is a disgrace. Um corte de cabelo curto como de homem que estava todo esfiapado, o que a Bíblia disse que é uma desonra. And a woman that a man, the
Bible claims if a woman cuts her hair, a man's got a right to put her away in divorcement because she's not honest with him. E uma mulher que um homem... A Bíblia afirma que se uma mulher corta o cabelo, o homem tem direito de repudiá-la em divórcio porque ela não é honesta com ele. We have to get down and preach the Bible here some of these days. Temos que vir e pregar a Bíblia aqui um dia destes. Said if she bobs her hair, she dishonors her husband. If she's dishonorable, she ought to be put away. Disse, se ela corta o cabelo, ela desonra seu marido. Se ela é desonrosa, ela deve ser repudiada. You can't marry another, but you can put her away. Não se pode casar com outra, mas pode-se repudiá-la. Boy, that's going hard. I can feel it. But that's the truth. Que coisa, isso foi duro, posso sentir. Mas essa é a verdade. Oh, used to be, we had it in the Holy Ghost realms, but we let down the bars. Costumava ser que tínhamos isso no meio daqueles com o Espírito Santo, mas afrouxamos as travas. Oh, brother, you say we let down the bars, we compromise with sin. We let down the bars, the sheep got out, but how did the goats get in? Um velho irmão costumava dizer, afrouxamos as travas, nós nos comprometemos com o pecado, afrouxamos as travas, as ovelhas escaparam. Mas como que os bodes entraram? You let down the bars, that's what's the matter. You let down the bars. The world and the church mixed together. Vocês afrouxaram as travas. Foi esse o problema. Vocês afrouxaram as travas. O mundo e a igreja se misturaram. Just like the Moabs and the so forth, and Balaam, how he married among them, that's just exactly the same thing today. Exatamente como os moabitas e assim por diante. E Balaão. É como ele fez casamento entre eles. É exatamente a mesma coisa hoje. The church is all polluted, and the Pentecostal age is the Laodicean age, which gets lukewarm and spurred out of God's mouth. E a igreja está toda poluída. E a era pentecostal é a era de Laodiceia que fica morna e é vomitada da boca de Deus. And how the whole group God calls his remnant and takes her home. That's exactly right. Exactly, through the resurrection. E para fora de todo o grupo, Deus chama o seu remanescente e leva-a para o lar. É exatamente isso. É exatamente através da ressurreição. There she was sitting there, manicure all over her face, and it was all like that. E ali estava ela, sentada ali, manicure dos lábios no rosto todo dela, e estava por todo lado assim. And she had this here black stuff over her eyes, and she's sweating is running out, and a poor old thing might have had great-grandchildren. E ela estava com esse negócio preto aqui por toda parte em seus olhos, e ela estava transpirando, estava escorrendo, e a coitada talvez tivesse bisnetos. And she's sitting there with two old men, and one of them with a big old scarf around his neck in June. Sitting there. E ela estava sentada ali com dois homens, e um deles com um grande cachecol no pescoço, e isso em junho, sentado ali. And he got up and was kind of drinking, and she was drinking too, and she's looking around. E ele se levantou e estava bebendo um pouco, e ela também estava bebendo. E ela estava olhando por ali. I thought, oh, God, why don't you just wipe the thing off the map? Why don't you... Pensei, ó Deus, por que tu não fazes isso desaparecer do mapa? Por que tu não fazes? My little Sharon, my little baby, my little Sarah, and my little Rebecca have to be raised up in that generation to come and face such stuff as that. A minha pequena Sharon, meu bebezinho, minha pequena Sarah e minha pequena Rebeca têm que ser criadas nessa geração, chegar a encararem tal coisa como essa? I thought, look out here in these parks and things and what goes on. Pensei, olhe por aqui nestes parques e coisas tais, e o que acontece? Oh, God, oh, I'm glad you took Sharon, if it was your will. Pensei, ó Deus, ainda bem que tu tiraste Sharon, se foi a tua vontade. Now, my little Rebecca and little Sarah have to be raised up under such stuff as that, which is, and them people singing the choir and everything. Now, I thought, isn't that a shame? A minha pequena Rebeca e a pequena Sarah têm que ser criadas com tal coisa assim? O que? E essas pessoas chamam-nas, cantam no coro e tudo mais, e pensei, não é uma vergonha? I thought, God, how can your holy righteousness stand it? Look like it's your righteous indignation flying out there and blow this place up. Pensei, Deus, como pode a tua santa justiça suportar isso? Dá a impressão que a tua indignação justa iria ali e estouraria este lugar. And I heard the angel Lord said, come aside. I walked over there, and when he got through with me, I felt like a different person. E ouvi o anjo do Senhor, disse, chegue a um lado. Eu fui até lá, e quando ele terminou de falar comigo, senti-me como uma pessoa diferente. What are you condemning her for? I said, look at that the way she is.
para que você a está condenando? Eu disse, olha para aquilo, o modo que ela está. And here's what I saw a vision. I saw a world like this around. Another world. E eis o que eu tive uma visão. Vi um mundo como este, redondo, um outro mundo. But this world here, it had a rainbow around it. And that was the blood of Christ that protects God's wrath. Mas este mundo aqui tinha um arco-íris em volta dele. E esse era o sangue de Cristo que protege da ira de Deus. You couldn't look upon that. He'd destroy the thing right now. Because he said the day you get there, that day you die. So he'd do it. Ele não podia olhar além disso. Ele destruiria a coisa agora mesmo, porque ele disse, o dia que dela comeres, esse dia morrerás. Assim ele o faria. Then I thought like this, I seen myself, although I didn't do that, but I was a sinner anyhow. Então pensei assim, vi a mim mesmo, embora não tivesse feito isso, mas mesmo assim era pecador. And then the blood of Jesus Christ acts to us like a bumper. See? E então o sangue de Jesus Cristo age como um para-choque para nós. Está vendo? That when I sin, my sins hit him and he jarred his precious head and I could see the tears and blood running down. Forgive him, Father. You don't know what he's doing. Que quando pecava, meus pecados o atingiam e feriam sua preciosa cabeça. E eu podia ver as lágrimas e o sangue correndo. Perdoa-o, Pai. Ele não sabe o que faz. Now I'd do something else and forgive him, Father. Eu fazia mais uma outra coisa e o atingia. Perdoa-o, Pai. If it ever passed him, I'd have been destroyed. Se tivesse passado por ele, eu teria sido destruído. And if I never accept his grace, and the day my soul sails beyond that, I'm already judged. I've rejected. There's nothing left but judgment. E se nunca aceitasse sua graça, e o dia que a minha alma passasse além dela, já estaria julgado. Rejeitei. Não sobra nada a não ser juízo. Judge, you've already been judged. God said the day you eat there, that day you die. You're judged right. This is a judgment seat this afternoon. Your attitude towards the Christ. Julgado, já fui julgado. Deus disse, o dia que comeres dele, esse dia morrerás. Você está julgado, certo. Este é o trono do juízo esta tarde, a sua atitude para com Cristo. And then I thought, yes, that's right. E então pensei, sim, isso mesmo. And I seen one day, I crawled up to him. I seen my old book laying there, a sinner. There laid everything on it. I seen my sins, that's what was doing it. And I said, Lord, will you forgive me? E vi um dia, quando me arrastei até ele, vi meu velho livro que se encontrava lá, um pecador. Ali se encontrava tudo nele. Vi que meus pecados eram o que estava causando isso. E eu disse, Senhor, tu me perdoas? Took his hand in his side, got some blood out, wrote it across the top and said, pardon. Throwed it back in the sea of forgetfulness to remember it no more. It was gone forever. Levou sua mão ao seu lado, pegou um pouco de sangue, escreveu em cima e disse, perdoado. Lançou no mar do esquecimento para não mais se lembrar disso. Tinha desaparecido para sempre. He said, I forgive you, but you're condemning her. Ele disse, eu te perdoo, mas tu estás condenando-a. That changed my idea. I said, Lord, have mercy. Isso mudou minha opinião. Eu disse, Senhor, tem misericórdia. After I come out of it, I walked over and sat down and I said, how do you do, ma'am? She said, oh, hello. Depois que saí disso, fui e sentei. Eu disse, muito prazer, senhora. Ela disse, olá. And I said, if you'll pardon me, I said, I'm Reverend Branham, a minister. E eu disse, se me der licença, eu disse, sou o reverendo Branham, ministro. She said, oh, excuse me. Excuse me, Reverend Branham. Ela disse, desculpe-me, reverendo Branham. I said, lady, I was told her the story. I said, I was standing there. And I was condemning you and thinking, what a horrible thing. Maybe you've got children. She said, I have. Eu disse, senhora, contei-lhe a história. Eu disse, eu estava de pé ali e estava condenando-a. E pensando, que coisa horrível. Talvez a senhora tenha filhos. Ela disse, tenho. I said, what caused the way to go wrong? She began to unfold a story to me that would rend the heart of anything. Eu disse, o que causou o caminho dar errado? Ela começou a me desvendar uma história que cortaria o coração de qualquer um. I said, I was asking God, why didn't you just rake such off the earth?
Here you here with these two drunken men, and you're drunk yourself. Eu disse, eu estava perguntando a Deus por que ele não fazia tal coisa sumir da terra. Aqui a senhora aqui com esses dois homens bêbados, e a senhora mesma bêbada. Now, I said, someday that blood is holding God's wrath off from me. You're going to die one of these days, and then you're free moral agent now. You can reject or receive. E eu disse, um dia aquele sangue que está impedindo que a ira de Deus venha sobre a senhora vai morrer um dia destes. E então a senhora tem livre-arbítrio. Agora a senhora pode rejeitar ou receber. I said, but someday your soul's going to be on there where there's no mercy left. And if you die in your sins, you're already a judge and you're going to hell. Eu disse, mas um dia sua alma vai além para lá, onde não resta misericórdia. E se morrer em seus pecados, a senhora já está julgada e vai para o inferno. You know what? That woman slipped out of that seat there in that restaurant. We had a prayer meeting like you never heard in your life. And she come to Christ. Sabe de uma coisa? Aquela mulher se levantou da cadeira lá naquele restaurante. Tivemos uma reunião de oração como nunca se ouviu falar na vida. E ela veio a Cristo. What was it? Don't condemn them. Tell them the gospel. O que foi isso? Não os condene, conte-lhes do Evangelho. They're demon-possessed. They're mortals in this realm. They're influenced from over here. Our influence comes from above. Let's see what we can do with our talents to win others to Christ. São possuídos por demônio, são mortais nesta esfera, são influenciados pelo que vem daqui. A nossa influência vem do alto. Vejamos o que podemos fazer com nossos talentos para ganharmos outros para Cristo. Our Heavenly Father, thanking Thee for Thy goodness and mercy. I'm sorry, Lord, maybe the people I kept them here so long. Nosso Pai Celestial, agradecemos-te pela Tua bondade e misericórdia. Sinto muito, Senhor, talvez as pessoas, eu as segurei aqui tanto tempo. But being the closing of these afternoon meetings like this, I wanted to tell them demons, and I chopped too much of it in one place, in one sermon. But maybe they can pick it out here and there and understand what I meant. Mas sendo o encerramento destas reuniões no período da tarde como esta, eu queria contar-lhes demônios, e cortei demais sobre isso em um lugar, em um sermão, mas talvez possam entender aqui e acolá e entender o que eu quis dizer. You know the intentions of my heart of bringing it. Tu conheces a intenção do meu coração de trazer isso. May people go from here this afternoon, men and women, watch every move they make, but live happy and free. Que as pessoas saiam daqui esta tarde, e homens e mulheres observam cada atitude que tomam, mas vivem felizes e livres. May they know that God has saved them. Que saibam que Deus os salvou. And may they look to Him, forget about all the isms and things that's around them, and live peacefully and soberly and in the fear of God. E que olhem para Ele, esqueçam de todos seus ismos e coisas que o cercam, e vivam em paz e sobriamente e no temor de Deus. And then, God, when you want to use them for anything, you can speak directly to them and send them wherever you want them to go or whatever you want them to do. E então, Deus, quando Tu quiseres usá-los para qualquer coisa, Tu poderás falar diretamente a eles e enviá-los onde quer que Tu queiras que vão, ou qualquer coisa que Tu queiras que façam. May people be humble and find Christ in their heart. Que as pessoas sejam humildes e encontrem Cristo no coração. Forgive us, Lord, of our shortcomings, every one of us. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, cada um de nós. And we know that the Satan's gone about like a roaring lion everywhere, devouring what he will, wearing religious cloaks. E sabemos que Satanás saiu como um leão rugindo por todos os lugares, devorando quem quer, usando capas religiosas. Oh, God, these poor little children, look at them. Everywhere they're open and exposed to the people. Ó Deus, estes pobres filhinhos, olha para eles em todos os lugares, estão abertos e expostos ao povo. And I pray thee, God, to be merciful to them and save all the lost, heal the sick. E rogo-te, Deus, que sejas misericordioso para com eles, e salva todos os perdidos, cura os enfermos. God, we realize that these old devils of sickness coming up on your children, that you have an atonement laying under to take care of that. E Deus, damos-nos conta que estes velhos demônios de enfermidades que vêm sobre os teus filhos, que tu tens uma expiação que se encontra além, que cuidará disso. And all the devils that would cause them to sin, you've got an atonement laying there to take care of it.
And I pray that you'll grant it in Jesus' name. Amen. E todos os demônios que causem que pequem, tu tens uma expiação que se encontra além, que cuidará disso. E rogo que tu concedas isso em nome de Jesus. Amém. I wonder if there's... Será que tem? Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus, going only forth. For Christ, the royal master, leads against the foe. How do we defeat him with the word? Word into battle, see his banner go. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus, going on. We are not divided.